Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o pastor Augusto Medeiros. Eu quero exaltar e engrandecer o nome do Senhor por também fazer parte dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu quero lhe convidar a assistir a nossa mensagem e a ser nosso amigo na rede social. Augusto Medeiros Gideões. Deus abençoe você. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado em poder estar no 34º Gideões Missionário da Última Hora. Você que trouxe a sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 31. Enquanto você vai procurando, quero externar minha alegria ao Senhor por estar aqui por mais um ano cooperando com esta obra. Que Deus abençoe o pastor Cezino, Deus abençoe o nosso pastor Reuel, Deus abençoe o pastor Henrique Riame, presbítero Albe, Deus abençoe sua vida, a todos os obreiros aqui no altar, você que está no plenário, Deus abençoe a sua vida. Não posso esquecer a minha esposa, a missionária Rose Fernandes, glória a Deus. Êxodo capítulo 31, versículo de número 1 em diante. Quantos acharam, digam glórias a Deus. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e habilidade nas artes, para inventar projetos, trabalhar com ouro e prata e cobre, e lapidar pedras para engastar em entalhes de madeira, para trabalhar em toda arte. E você se assente, glorificando a Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto que requer toda a atenção para um entendimento pleno, onde certamente diante desse tema proposto, eu tenho certeza que Deus há de continuar falando conosco nessa tarde. Para que possamos entender esse capítulo de número 31, é necessário a gente regressar um pouco na Bíblia Sagrada. O capítulo de número 24 do mesmo livro nos informa que Deus chama Moisés até o cume do monte. No capítulo 25, versos 7 ao 9, Deus vai lhe dar a planta de um projeto. Projeto este que Moisés deveria executar nesse globo em que vivemos, onde a intenção de Deus era, no punho de Moisés, construir um tabernáculo móvel, construir um templo móvel, para que Deus pudesse habitar em meio ao seu povo. No mesmo capítulo, Deus dá uma incumbência a Moisés para fazer um pregão diante do povo, que era retirar as ofertas alçadas, e todo aquele com liberalidade da alma pudesse ofertar o seu melhor, para que esse projeto não somente ficasse no papel, mas virasse realidade. Do capítulo 25 ao 30, Deus vai dando todas as instruções para que esse projeto pudesse virar realidade. Mais um pouquinho à frente, no capítulo de número 36 desse mesmo livro que lemos, Moisés, então, cumprindo a ordem divina, ele faz um pregão diante do povo, e todos aqueles 600 mil homens, fora mulheres e crianças, começam a ofertar ouro, começam a ofertar prata,
começa a ofertar bronze e demais utensílios e pedras preciosas, para que essa obra pudesse ser executada. Duas coisas eu aprendo nessa pequena narrativa que lhe falei. Primeiro, Deus é o autor do próprio projeto. Segundo, Deus também é o recurso do próprio projeto. Perceba junto comigo, Deus fizera esta promessa, Deus fizera esse projeto, mas por Ele ser o autor e dono do projeto, recai sobre Ele também a responsabilidade de enviar o recurso. Mas como isso? Se há uma pergunta, se esse povo estava no deserto, acabara de sair de uma escravidão, onde 430 anos era oprimido por uma nação estranha e politeísta, com tudo isso em pleno deserto, o povo ofertou ouro, o povo ofertou prata, o povo ofertou bronze, e tudo que fora necessário para que esse projeto virasse realidade. Eu quero tomar a sua atenção por alguns minutos. Em Gênesis capítulo 15, Deus faz um sono profundo cair sobre Abrão, onde Deus, dentro desse sonho, Ele passa um braseiro de fogo dentre algumas partes de animais, e Deus diz: a tua descendência ficará 430 anos em terra alheia, mas o mesmo povo que ia subjugá-lo, eu, o Senhor, eu irei subjugá-lo, e irei libertar esse povo. Mas quando eles saírem dessa escravidão, de maneira nenhuma sairão de mãos vazias, sairão de mãos cheias, sairão com prata, sairão com ouro e sairão também com bronze. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou melhorar para você. Deus fizera essa promessa para que o povo não saísse de mãos vazias, porque lá na frente, por Deus ser o autor do projeto, Ele tinha que dar recursos ao seu próprio povo para ofertar, para que esse projeto virasse realidade. Eu vou melhorar mais um pouquinho para você. Se Deus é o autor do projeto, Ele também é o autor do recurso. Aleluia! E Ele enviará. Perceba comigo nesse texto que Deus então, Ele dá o projeto e Ele dá o recurso. O recurso foi tão grande, missionários, que Moisés teve que falar: olha, já são tantas ofertas que é o suficiente para essa obra ser realizada. Já temos recursos, já temos projeto. O que nos falta agora é a mão de obra. Aleluia! É por isso que Deus então, nesse capítulo de número 31, dentre 600 mil israelitas, fora mulheres e crianças, Ele vai citar um nome. E há uma pergunta: por que Deus cita o nome? Perceba no texto que Deus olha para Moisés e diz para ele: eu vos tenho chamado Bezalel pelo nome. Isso aqui me chamou muita atenção, porque Moisés liderava mais de 2 milhões de israelitas. Certamente ele conhecia todos, porque, aleluia, Moisés tinha um nome e era líder e estava sobre todos. Mas toda aquela multidão não tinha condições, aleluia, de perceber ou ter a percepção que Moisés lhe conhecia, que tinha uma comunhão e que tinha uma intimidade. Exemplo, o pastor Reel, que está na minha retaguarda. Todos aqui, sem exceção, conhecem a sua excelência, conhecem a sua pessoa e sabem muito bem qual era o seu nome. Mas o nosso pastor não tem condições de memorizar o nome de todos que entram aqui e passam durante algumas horas de culto, entre eles 7 às 23 horas. Assim mesmo foi Moisés. Moisés era conhecido por todos, mas não tinha condições de conhecer todos. É por isso que Deus então olha para Moisés e diz: eu chamei Bezalel por nome. Primeiro, para mostrar para Moisés que não era ele que somente que tinha nome. Todos nós aqui temos nome, todos nós aqui temos RG, todos nós aqui temos CPF. Independe de se você esteja aí, independe se você esteja aqui. Eu tenho um nome, pastor Reuel tem um nome, pastor Riame tem um nome, você tem um nome, você que está na internet tem um nome, você que está em casa tem um nome. Todos nós, dentre essa multidão, temos um nome por Deus dado.
Deus então fez questão de mostrar para Moisés que alguns que ele não conhece também têm um nome. Segunda coisa que eu aprendo no texto é que Deus, quando vai apresentar Moisés a Bezalel, Deus também lhe apresenta a sua genealogia. Em apenas um versículo, o texto vai nos mostrar que ele era filho, aleluia, de Uri, filho de da tribo de Judá. Deus estava querendo colocar na mente de Moisés: eu só chamo quem tem cobertura. Percebe o texto? Deus está mostrando quem é o pai e quem é o avô. Queridos e queridas, Deus não vai chamar ninguém ou lhe dar uma grande responsabilidade sobre os vossos ombros, se não houver cobertura. Aleluia! Tem uma turma por aí que bate no peito e diz que é e diz ser, mas quando a gente pergunta se ele tem pastor, ele mesmo diz que é o próprio. Mas eu prefiro ter pastor, eu prefiro ter cobertura, e você só está aqui nesse altar, eu só estou aqui porque eu tenho uma cobertura espiritual. E quem tem cobertura espiritual, o diabo não vai cessar o seu crescimento, o diabo não vai neutralizar o que Deus tem para você. Quem tem cobertura, levante a direita. Quem tem cobertura, levante a esquerda. Levante as duas mais alto que você puder, porque Deus só levanta quem tem cobertura. Moisés, eu não estou chamando ele por acaso. Ele tem cobertura. Dá um toquezinho no teu irmão de leve, por gentileza, por favor, com todo respeito, e diga para ele assim: enquanto você não tiver cobertura, uma grande responsabilidade não pode chegar às suas mãos. Aleluia! E eu estou profetizando a um povo aqui, por mais que a crise seja grande, por mais que o Brasil esteja em um declínio moral avançado, mas eu louvo a Deus que em plena crise os Gideões estão crescendo, a obra missionária está avançando. Deus está levantando uma turma aí para fazer a obra. Levante sua mão direita, por favor. Coloque sobre os ombros do seu irmão. Isso. Dá uma balançadinha nele de leve, devagarzinho. Aleluia. E diga para ele: fica tranquilo, rapaz. Você tem um nome e você tem que ter cobertura também. Aleluia, vem comigo. O texto vai dizer, ainda no versículo de número 2, o autor vai dizer assim: ele pertence à tribo de Judá. Mais tarde, todo o ofício sacerdotal deveria ser recolocada sobre aqueles que descenderiam do terceiro filho de Jacó, por nome de Levi. Mas nesse texto, Deus vai chamar alguém para cuidar de todo o ofício da casa do Senhor, que é de Judá e não de Levi. Eu tenho uma profecia para você. Você crê que eu sou profeta? Levante a sua mão direita, a esquerda, o mais alto que você puder. Larga de ser preguiçoso e levante as mãos. Eu quero profetizar aqui. A regra é Deus levantar alguém de Levi, mas se for necessário Deus levantar de Judá, Ele vai levantar. Ele vai levantar. Ele vai levantar. Ele levanta. Sabe por que ele levanta? Eu disse no início que o projeto é dele. Eu disse no início que ele, por ser o autor do projeto, é ele que envia o recurso. Então, por ele ser o autor do projeto e aquele que envia o recurso, ele levanta quem ele quiser e sem tomar conselho com ninguém. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. O autor vai dizer: Jeremias, antes que eu lhe formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci. Antes de te formar no ventre, ou seja, antes do pai Jeremias, conheci a mãe de Jeremias, o nome de Jeremias e o seu ofício na terra já estava determinado na eternidade. Aleluia. Antes de Jeremias ser feto,
antes de Jeremias ser um pequeno bebezinho dentro do ventre de sua mãe, Deus gritou no ouvido de Jeremias: tu já está nos meus planos, rapaz, tu já está nos meus planos, vírgula. Deus usa o antes pela segunda vez e vai dizer assim, ó, antes que tu saísse. Primeiro é antes que entrasse, né? Agora é antes que tu saíste, te constituir profeta às nações. Sabe por que Deus mostrou o antes e o depois de Jeremias? Porque Jeremias, se não ouvisse a voz de Deus, ele seria só mais um sacerdote. Mas nesse texto Deus estava enjoado de sacerdote, porque os sacerdotes estavam banalizando o altar. Então Deus queria era profeta. E se Deus não intervém na história, Jeremias seria mais um sacerdote. Então Deus entra em cena e diz: tu vais ser profeta, tu vais ser profeta, tu vais ser profeta. Versículo 3, Jeremias, ou melhor, Moisés, eu tenho outra notícia para te dar. Daqui a pouco no deserto, 70 anciãos só vão ser cheios quando tu abrir as mãos. E eu vou retirar do Espírito que há sobre você e vou pôr sobre eles. Mas Bezalel não. Eu não vou precisar retirar de você. Ele já tem. E tem mais. Ele é cheio do Espírito Santo. Aleluia! Sabe o que Deus está me mostrando nesse texto? Independe de quem vai pregar, lógico que tem que ser uma boa palavra. Independe de quem vai cantar, lógico que tem que ser um louvor de qualidade. Independe de quem vai dirigir culto, logo tem que ser uma liturgia plena. Mas o que eu quero te dizer aqui, Deus quis botar na mente de Moisés: Moisés, ele não tem porque você está na frente, ele tem porque a comunhão dele é comigo. Aleluia! Levante a mão direita, levante a mão esquerda. Independe de quem pegar esse microfone, a tua comunhão é com Deus. E se você tem Deus, vai te encher. Aleluia, pegue na mão do seu irmão, pegue na mão da sua irmã, aperte a mão dele até ele dar um glória a Deus, aperte a mão dele até ele dar um aleluia, aperte a mão dele até ele ser batizado no Espírito Santo, aperte a mão dele até ele falar em línguas estranhas. Balança a mão dele e diga: eu aprendi nesta tarde que independe, Deus já me encheu, eu sou cheio por Deus, eu sou cheio por Ele. Vem comigo. E por ele ter o Espírito, ele vai inventar obra de arte. Inventar é aquilo que nunca foi feito. Sabe o que o Espírito falou para Moisés? Moisés, quem tem o Espírito não copia. Quem tem o Espírito não imita. Quem tem o Espírito faz o que ninguém nunca fez. Aleluia! Eu posso profetizar aqui: Moisés, quem tem o Espírito não faz igual, ele faz melhor, melhor, melhor. Ei, eu vim aqui profetizar para você que o seu trabalho é muito bom, mas eu não quero fazer igual. E a disputa é zero. Eu somente quero fazer o melhor. Tu entendeu? Eu já termino e você coloque sobre os seus pés. Fique de pé comigo. Aleluia. Moisés, quem tem o Espírito faz diferente. Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Vem comigo, eu já termino. O texto vai dizer que Bezalel é posto ao lado de Moisés.
Aperte o cinto que vem uma revelação muito forte para ti. Bezalel era neto de Ur. Ur esteve sempre ao lado de Moisés e foi daqueles que segurou suas mãos. Eu vou repetir. Bezalel sempre esteve ao lado de Moisés, porque ele era neto de Ur, e Ur sempre esteve ao lado de Moisés e segurou suas mãos. Mas por que Deus teve que apresentar? Porque muitas das vezes a gente não consegue enxergar uma grande obra naquele que está sempre por perto. A gente só enxerga aquele que vem de fora. Mas o Bezalel que você precisa, às vezes você está esperando de fora, e ele sempre esteve ao lado de Moisés. Sempre esteve ao lado de Moisés. O calamancho rebaraceia. Levante as duas mãos, eu termino agora. Aleluia, eu gosto de ser pontual. Aleluia. Levante as duas mãos para a gente terminar. O calamancho rebaraceia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem alguém comigo aqui nesse altar? Tem. Pastor Alexandre Marinho, Rodrigo Lazarotto. Tem alguém junto comigo aqui? Aleluia! Eu tenho a última revelação para te entregar. Eu me perguntei, pastor Reuel, por que Deus, no capítulo 25, já enviou o recurso para o projeto junto? Lógico, faltava a mão de obra. Mas por que lá na frente tem a mão de obra e vem o recurso depois? Sabe o que Deus me mostrou? Conforme a disponibilidade aumentar, eu aumento o recurso. Tu entendeu porque há 34 anos essa obra não cai por terra? Porque todo ano alguém se disponibiliza. Então o céu abre o leque, envia recursos, envia recursos, envia recursos, envia recursos. Aleluia. Ei, sabe o que Deus está falando aqui nesta tarde? Não se preocupe com os recursos, se preocupe com a disponibilidade sua para a obra. Porque se Ele é o dono do projeto, falta a sua disponibilidade, Deus vai enviar o recurso. Recebe, 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 recebe.